Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Aqui você entende como estas pesquisas impactam direta ou indiretamente a sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje nós temos uma convidada que nos fala sobre várias pesquisas nas quais ela atua, seja como coordenadora ou como colaboradora. Professora Jeane Almeida do Rosário, muito bem-vinda ao Minuto da Pesquisa. Obrigada, Carla. Um prazer estar aqui. Olha só, a professora já esteve aqui no programa, acho que no Minuto da Extensão. Exato. Já esteve aqui na rádio. Ela é graduada e mestre e também doutora em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Engenharia Química e Ambiental, atua em especial junto a temas como energias limpas, sustentabilidade ambiental de processos e aproveitamento de resíduos. Professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui no CAV, ela leciona disciplinas como Projeto Ambiental, Análise de Riscos e Impactos Ambientais e Recursos Energéticos Sustentáveis. Hoje, todos os projetos têm em comum, como ela destacou antes aqui da nossa conversa, nos bastidores. Carla, tudo é sobre aproveitamento de resíduos. É isso mesmo, professora? Exatamente, Carla. É que, assim, eu atuo, né? Eu sou coordenadora do Laboratório de Tecnologias Limpas, né? Ali da Engenharia Ambiental. E dentro das tecnologias limpas, a gente se preocupa em desenvolver os processos, né, que são necessários, né, para a gente ter mais conforto, para a gente ter progresso, né? Então, aplicações tecnológicas, mas que causam menos impacto ambiental. Então, trazendo só um contextozinho histórico, né? A gente sabe que na década de 50, né, 60... tudo que era desenvolvido, manufaturado, né, todos os processos, eles eram feitos sem essa preocupação ambiental. Então, basicamente, era um processo linear. Então, se consumia muita matéria-prima, os processos eram pouco eficientes e geravam muito resíduo, né? E esses resíduos eram descartados de qualquer jeito, né? Na sua grande maioria. Bom, então, assim, um dos focos do laboratório, né, é esse estudo das tecnologias limpas, onde a gente basicamente procura formas mais sustentáveis de desenvolver as coisas, né, coisas que são necessárias. Então, por exemplo, a gente precisa de papel, a gente precisa de materiais de construção civil, e a ideia não é deixar de produzir essas coisas, mas é produzir de uma maneira mais limpa. Então, a gente observa, assim, nos últimos anos, essa preocupação em transformar aqueles processos que eram lineares, né? Ou seja, se consumia muita matéria-prima, os processos eram pouco eficientes, né, nas conversões e tal, e, ao mesmo tempo, se gerava muito resíduo que era descartado de qualquer jeito. E aí, depois, houve uma mudança de preocupação, uma mudança na mentalidade, assim, e uma preocupação em se tratar esses resíduos. Né? Então, ao invés de descartar de qualquer maneira, né, então se tentava fazer um tratamento antes dessa disposição final. Hoje em dia, isso já não basta. Hoje em dia, a gente já busca a chamada economia circular, aonde o objetivo não é gerar resíduos, né? Ou, caso a gente gere resíduo, gerar o mínimo possível, mas a gente tentar reaproveitar ao máximo esses materiais e reutilizá-los como matérias-primas, né? Dentro dos próprios processos ou em outros. Então, é basicamente esse o foco, um dos focos principais do nosso laboratório, é buscar justamente alternativas de reuso, de aplicação desses resíduos que são gerados na indústria em diferentes processos. Antes de nós entrarmos em cada pesquisa específica, professora,
que materiais geralmente são esses? Que resíduos são esses? Eu estou vendo aqui, vou dar um spoiler, eu estou vendo pinhão aqui. Exato. Tem que ser, né? A gente tem que trazer essa questão regional, que é importante. Na realidade, quando a gente fala em resíduo, a gente fala de diferentes tipos de resíduos. Então, podem ser resíduos sólidos, gasosos, líquidos, né? Então, a gente tem diferentes tipos de resíduos, mas o nosso foco ali é com resíduo sólido, tá? E aí, pode ser de diferentes fontes, né? Então, a gente trabalha muito com resíduo, por exemplo, de usinas termoelétricas, né? Ou, por exemplo, usina de biomassa, que faz queima de madeira, né? Então, a gente pega aquele material residual, aquela cinza residual, e utiliza, então, para fazer a dissorção de contaminante de água. Enfim, a gente aplica para várias finalidades, né? Então, a gente, inclusive, acabou de submeter um projeto agora que vai tratar exatamente disso, né? De buscar alternativas aplicações para esses resíduos de termoelétrica. Temos, como você mencionou, a questão da casca do pinhão, né? E aí entra uma questão que não só a disposição desse resíduo é importante, porque o que a gente faz com a casca do pinhão, né? Depois que a gente consome ele? A gente joga no lixo de casa e aquilo ali vai para aterro, vai para qualquer lugar, né? Dependendo de como que são tratados esses resíduos sólidos do local. Então, a ideia é evitar que ele vá para esse local, né, e a gente fazer um aproveitamento dele para uma aplicação nobre, né, que seria justamente essa questão da descontaminação. Temos também outros tipos de resíduos que a gente já trabalhou. Resíduo, por exemplo, de origem animal, casca de ostra, né? Casca de ovo de galinha. A gente já usou esses materiais, por exemplo, para fabricar biodiesel, né, que é um biocombustível limpo, né? Então a gente utiliza eles como catalisadores no processo de produção dos biocombustíveis. Então, na verdade, eu poderia passar a tarde inteira aqui falando sobre as possibilidades, os resíduos que são gerados e que a gente tem potencial de buscar alternativas, né? Mas a gente tem ali os do projeto, mas a gente já trabalhou com diversos outros, assim. Então é realmente muito amplo. Sim. Outro dia, aqui mesmo no Minuto da Pesquisa, conversei com o professor Henrique Ribeiro Filho, que estuda a emissão de gases, mas relacionada à produção de gado leiteiro. Né? Exato. E aí, depois da nossa conversa, ele ainda citou, Carla, e o que são os números relacionados a nosso resíduo gerado, gases gerados a partir de resíduos da nossa vida do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia. É assustador. Isso. Eu agora não lembro números, mas é considerável. E aí nós estamos aqui podendo olhar para isso, né, professor? Exato, porque assim, esses materiais, eles podem encontrar assim, um descarte controlado, só que ainda assim não é o ideal. Porque, por exemplo, descarte em aterro sanitário, você vai ter uma decomposição, você vai ter uma ocupação de área, né? Vai ter geração ali de material lixiviado, você vai ter a geração de gases, né? Gases de efeito estufa, você tem uma geração muito forte de metano, e se isso não for bem tratado, se tiver vazamento, vai acabar indo para a atmosfera e vai acabar intensificando o processo de efeito estufa. Então, o ideal, como eu disse, né? É a gente tentar minimizar ao máximo a geração do resíduo e aquilo que for gerado, a gente tentar buscar a aplicação em algum lugar, tá? Para a gente realmente evitar a possibilidade de descarte. Sim. Agora, falando, pelo menos antes de entrarmos ainda aqui, eu pensei no tamanho da casca do pinhão, o volume. Exato. Mesmo que eu não seja estudiosa, eu olho para aquela casca e realmente penso assim, que resto considerável, exato. A gente tem, assim, uma produção bastante significativa. Eu não vou conseguir te mensurar agora, a gente tem o valor em toneladas anuais, mas é um valor muito, como você falou, muito considerável. E realmente, hoje, até onde eu saiba, não se tem nenhum tipo de aplicação. Esse material ele vai diretamente para descarte. E aí a gente está falando de um material que tem um potencial muito bom, como, né, as pesquisas do nosso laboratório têm demonstrado, um potencial muito bom, por exemplo, para descontaminar a água. Então, imagina, né, você partir de um material residual e conseguir assim, utilizar ele num processo de descontaminação.
Então, não tem como ser mais ambientalmente correto do que isso, né? Com certeza. Vamos a ele, então. Vamos ao pinhão. Olha, a primeira pesquisa da qual eu gostaria de falar com você, professora, é este estudo do melhoramento da capacidade bioadsortiva da casca do pinhão. E aí vamos entender o que é o bioadsortivo. Isso. Eu entendi que é para absorver alguma coisa. Isso. Então, vamos à casca do pinhão. Nos conte mais sobre essa pesquisa, professora. Então, ela foi muito... A ideia surgiu, né, em função justamente dessa importância regional, né, para a nossa localidade, aqui para o nosso município. Não só o nosso município, a nossa região inteira, né? Sim. E também o fato, como eu disse, de ser um resíduo que não encontra aproveitamento, né? E tem uma outra questão também que motivou as pesquisas, que é a questão do risco que a gente tem com relação às araucárias, né? Então, qualquer coisa que torne um material residual da araucária um potencial produto, de repente incentiva as pessoas a plantarem mais ou deixarem de cortar, enfim. Então, também existe uma preocupação ambiental com relação à preservação desse bem, né? E aí, basicamente, com isso a gente teve essa ideia, né, de buscar tratamentos que melhorassem essa capacidade que a casca do pinhão ela já tem. Então, já existem estudos anteriores, né, que demonstraram que a casca do pinhão ela tem esse potencial adsortivo, né, bioadsortivo, porque ele é uma biomassa, né, que tem esse potencial de adsorção. A adsorção ela é parecida com a absorção, tá? Mas eu vou fazer uma pequena distinção, assim, porque a absorção, ela diz respeito a aqueles materiais que têm porosidades, tá? E que vão permitir a penetração de algum material externo, tá? Então, por exemplo, uma esponja, né? Aquela esponja de louça, sim, a gente sabe que ela é bem absorvente, porque ela tem vários furinhos, né? Por onde a água e o sabão entram e ficam retidos lá, tá? Então, isso é um material absorvente. A adsorção, o adsorvente, ele também tem essa característica. Ele também tem porosidade, então tem furinhos, tem canais internos por onde o material externo passa. Só que ele tem um a mais, assim, ele tem um plus, né? Ele tem essa capacidade de adsorção, que é uma capacidade de aderência na sua superfície. Então, por exemplo, vamos imaginar uma água contaminada com um corante, tá? Então, tá lá aquela água suja com aquela cor, né? E aí você quer remover o corante da água. Então, você faz a água passar, essa água contaminada passar pelo material adsorvente. A água contaminada vai penetrar, né, os poros do material adsorvente. E ali, o contaminante vai ficar retido na superfície e a água passa. Então, a gente tem um processo como se fosse uma filtração, por assim dizer, fazendo uma analogia, onde o contaminante fica retido no sólido adsorvente e a água, ela segue o seu caminho mais limpa, né? Sem a presença ou com a presença muito pouco significativa daquele contaminante. Que incrível a capacidade de filtragem, digamos assim. Isso, como se fosse, mais ou menos como se fosse isso. É que ele não só filtra, né? Ele não só retém, ele tem uma aderência na superfície. Então, é como se ele grudasse. Ele pegasse aquele contaminante e grudasse nele e daí dali não sai mais. Ou ele até sai, mas sob condições mais específicas. Um potencial muito útil nesse momento histórico que nós vivemos, não é? Totalmente. Tantos resíduos. Exato, e a gente tem muitos processos industriais que causam essa contaminação hídrica, geram efluentes líquidos, né? E que acabam muitas vezes sendo descartados, né? E acabam contaminando recursos hídricos, e é isso que a gente pretende evitar, né? Então, para isso a gente tem, claro, temos diversos outros processos que também fazem esse mesmo efeito, mas a ideia da adsorção é atuar de uma maneira complementar, né? Sobre determinados tipos de contaminantes. Sim. E essa pesquisa, professora, ela já tem algum impacto na região? Vocês já conseguem ver uma
promover uma aplicação disso aqui? Ainda está em fase, né? A gente agora está começando a sair daquela etapa bem inicial de experimentos iniciais, digamos assim, que são os experimentos de bancada, digamos assim, de batelada, né? Onde a gente basicamente coloca a casca do pinhão tratada em contato com o contaminante e vê o que sobra na água, basicamente. Então, a gente já finalizou essa etapa e agora a gente já está começando os testes em regime contínuo. Então, no regime contínuo, né, já é voltado para reatores. Então, a gente já fez a montagem de uma coluna onde a gente vai preencher, né, uma coluna, um reator, né, com a casca do pinhão. E aí vai passar a água contaminada em fluxo contínuo. Então, ela vai entrar e vai sair o tempo inteiro. E aí a gente vai medindo, né, a eficiência de remoção nesse sistema. Então, aí a gente já está voltando assim, para uma aplicação mais prática mesmo, mais perto do real, onde a gente vai ver se há condição de aplicar ele industrialmente. Então, a gente já está entrando nessa fase. Sim. E depois, certamente, aqui na região, você vê que pontos críticos, assim, aqui no estado, na região? Com relação à contaminação ou ao uso do pinhão? Ambos. Aos dois. Então, a gente tem várias questões críticas com relação à contaminação, né? Porque temos o nosso estado, ainda bem, né? Ele tem vários polos industriais produtivos que são muito importantes para a economia catarinense e esse é o ponto, né, da engenharia ambiental. Não é tentar eliminar o progresso, a tecnologia, não. É tentar adaptá-lo para torná-lo mais sustentável, né? Então, é justamente essa questão. E aqui no estado a gente tem vários processos que geram diferentes tipos de contaminação com metal pesado. Então, temos uma indústria metalúrgica forte, uma indústria química de tintas também, temos indústria têxtil, indústria cerâmica, e todas elas produzem, né, liberam algum tipo de efluente que tem contaminação com metal pesado, com corante, com contaminantes orgânicos, né, diversificados, né, e que tem potencial aí de remoção pela casca do pinhão. Eu imagino que deva haver um preparo também dessas indústrias para receber essas tecnologias de limpeza. Como é que vocês atuam nesse sentido? Nessa interação com as empresas, né? Então, a partir do momento em que a gente tiver a pesquisa bem consolidada, com resultados assim que realmente a gente tem aplicabilidade real, né, e comprovada, aí é o momento da gente, durante principalmente os projetos de extensão, a gente fazer essa conexão com algumas indústrias. A gente já tem alguns parceiros, na realidade, que nos fornecem resíduos, parceiros que nos fornecem os efluentes também, e que estão aguardando, digamos assim, né, os resultados da pesquisa, e a gente comprovando, chegando realmente a um resultado positivo no final. Então, a ideia é repassar isso, devolver isso para a sociedade catarinense, né, e para as indústrias, mas de uma maneira geral, assim, na forma de conhecimento. E o nosso objetivo sempre é ver o nosso trabalho aplicado, né? Então, a gente, né, faz pesquisa com a intenção, assim, de futuramente ver isso resolvendo problemas reais, né, da nossa vida. Sim. Bom, a professora respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer dos parceiros, porque justamente o Laboratório de Tecnologias Limpas já tem um histórico, já tem outras pesquisas nesse sentido, não é, professora? A gente tem algumas parcerias, tanto com órgãos públicos, como também com órgãos privados, né? Então, como eu mencionei, a gente tem algumas indústrias que fazem essa parceria com a gente, né, em termos de troca de material, em termos até de troca de conhecimento também, de interesses. Então, a gente também procura ficar sabendo quais são os problemas que as indústrias têm também para buscar soluções, né? Então, a gente tem algumas parcerias assim, com algumas indústrias específicas e também com alguns órgãos que nos fornecem, ou então nos fornecem dados ou fazem trabalhos em conjunto, né? Aquele trabalho, por exemplo, da casca da ostra, que eu mencionei anteriormente, a gente teve uma pequena parceria, por exemplo, com a Epagre, né, que nos forneceu material, enfim, daí... Então, a gente tem, na verdade, vários parceiros, assim, que vão nos ajudando, né, de maneiras pontuais. Sim. Bom, vamos ao segundo projeto, a segunda pesquisa, dentro do laboratório mesmo. Isso. Certo?
desenvolvimento de compósito de... Agora é o meu desafio. Desafio da locutora, veja bem. A professora já falou assim numa rapidez. Desenvolvimento de compósito de montemorilonita. Perfeito. E quitosana para remediação ambiental. Desses dois aqui, acho que o ouvinte também... A quitosana ou quitosana é mais familiar no ouvido, né? Isso, tem vários produtos à base de quitosana sendo comercializados e tal. Pois é, nos conte sobre essa pesquisa, professora. Sim, com certeza. Então, essa é uma pesquisa que eu coordeno e eu tenho a parceria também da professora Viviane Schein, né? A ideia nossa é porque eu, no meu doutorado, eu trabalhei com uma argila que é a bentonita, que tem a tal da montemorilonita. Então, por isso que eu tenho essa familiaridade também com essa bendita. Até para falar, né? Porque eu passei bastante tempo estudando ela. Sim. Então, na verdade, ela é um argilo mineral, né? Ou seja, ele está relacionado com uma argila, né? E a professora Viviane, ela, no doutorado dela, ela trabalhou com a quitosana, né? Então, a gente conversando, né, a gente trocando ideias, a gente percebeu que ambas estávamos trabalhando com materiais adsorventes, né? Tanto a argila montemorilonítica como também a quitosana, elas têm essa capacidade de adsorção que eu mencionei antes, né? Então, qual que foi a nossa ideia? Na verdade, também não é uma ideia original, isso daí já tem várias pesquisas que fazem esses materiais compósitos. Compósito nada mais é do que você combinar dois materiais diferentes, de naturezas diferentes, e você formar um híbrido, né, que tem uma característica melhor do que os componentes isolados, digamos assim. É um bom casamento, digamos assim. Um bom casamento, exatamente. É aquele casamento que deu super certo. Olha só, então, na verdade, além da amizade que vocês têm em função do trabalho, né? Você e a professora Viviane, que também já esteve aqui na rádio no Minuto da Extensão, vocês trazem de seus doutorados aí a montemorilonita e a quitosana. De onde vem a quitosana, professora? Então, a quitosana, ela é obtida a partir da quitina, né? A quitina, ela tem várias origens, né? Mas a gente pode relacionar com carapaça de crustáceos, né? Então, a gente obtém de vários tipos de... A quitina também está presente na unha, por exemplo, né? Então, ela está associada a esse material, assim, alguns animais que têm casca, né? Então, a gente consegue tirar a quitina dela e daí, a partir da quitina, a gente obtém a quitosana, né? A gente atualmente, até no início do projeto, a gente trabalhava com uma quitosana que era obtida a partir de uma quitina que era obtida lá no centro de Laguna, aqui da UDESC, né? Que era um outro parceiro, um parceiro interno, né? Sim. Mas de outro centro daqui. E eles faziam a obtenção da quitina, mandavam para a gente e a gente sintetizava a quitosana, né, a partir desse material. E aí, depois que o projeto, né, seguiu, aí a gente optou por trabalhar com a quitosana comercial, né, porque ela tinha algumas questões, assim, alguns parâmetros que facilitavam para a gente, né, a aquisição e tudo mais. E aí, então, basicamente, a quitosana, ela tem essa origem, né? E a outra vem da argila, então a ideia é a gente juntar as duas coisas, né? Muito bem. Para remediação ambiental, seria no sentido, como você disse, usar essa capacidade bioadsortiva para remediar alguma coisa. Contaminações ambientais, né? Sim. Então, assim como no caso da casca do pinhão, é bem parecido na realidade, tá? Porque os compósitos, eles também têm essa capacidade de reter metais pesados, de reter corantes, né? Todos aqueles compostos, fenóis, enfim, que eu mencionei anteriormente. Então, a ideia foi fazer isso a partir desse outro tipo de material. Né? Sim. Essa pesquisa, ela é mais antiga, é mais recente? Em que fase ela está? Ela é mais antiga, ela passou por vários estágios, né? Porque a gente teve algumas dificuldades ao longo do seu desenvolvimento, né? E agora a gente está retomando o foco para metal pesado, né? Então a gente passou um tempo testando esse material para remoção de corantes.
E hoje a gente está retomando, então, estamos fazendo algumas alterações também no compósito, né, para tornar ele mais apto para remoção, por exemplo, de chumbo, de cádmio, que são metais tóxicos, né, que se forem despejados num curso hídrico, aí eles causam vários problemas de saúde, problemas ambientais graves, né? Então a ideia é, antes deles irem para lá, a gente fazer essa remoção, utilizando também esse compósito. Também vem da atividade industrial. Também, mesma coisa. E eles são muito pesados. Que atividades são essas, professora, que deixam resíduo de chumbo? Qual é o cádmio? Exato. Tem vários processos, na verdade, mas a gente pode citar, por exemplo, galvanoplastia, né? Processos metalúrgicos, de modo geral. Algumas indústrias químicas também fazem uso de materiais à base de chumbo, né? Então, a gente tem, por exemplo, chumbo em vários processos, né? Temos chumbo relacionados à produção de bateria, enfim. Então, tem vários processos que fazem uso desses metais. Esses metais são muito importantes, mas se eles participam do processo, muito possivelmente eles vão gerar um resíduo ali que traz esse contaminante junto. Sim. Claro, essa preocupação em fazer essa pesquisa para descobrir como remediar esse ambiente contaminado por chumbo, cádmio, por exemplo, vem de um problema. Eu não sei qual é exatamente... se podemos falar assim num grau de contaminação que hoje nós possamos ter ainda por chumbo, ambientes... Olha, assim, eu não saberia te dizer exatamente, por exemplo, com relação ao chumbo, como é que está a questão, né, de... Metais pesados em geral. Metais pesados em geral. Tem alguns metais hoje que a gente tem um problema mais específico, né, que a gente até deseja incluir no projeto. Um deles é a questão do cromo, o cromo hexavalente. O cromo, bom, todo mundo já ouviu falar em processos de cromagem, né? Você cromar superfícies, Sim. né? Esses processos de cromagem, eles acabam lançando esses efluentes à base de cromo. E o cromo hexavalente é extremamente tóxico e ele é um metal de difícil remediação ambiental. Então, já aproveitando o gancho, explicando o título, né? Remediação ambiental é quando você deseja fazer uma recuperação do meio ambiente. Então, tentar retornar ele ao que ele era antes. Então, eu sei que, por exemplo, nessa questão do cromo, tem algumas regiões da Grande Florianópolis, por exemplo, que tem essas unidades de cromagem e muitos rios têm essa contaminação por cromo, sabe? Então, isso não só na Grande Florianópolis, isso acontece em várias regiões, né? Mas essa é uma que eu sei, que eu tive contato direto com a contaminação do rio já, a partir desses processos. Eu fiquei pensando na água, a água que chega para a gente, a complexidade que é fazer análise e fazer remediação dessa água. Tanto que esses rios que eu estou mencionando, eles nem são utilizados para captação de água, na verdade. Perfeito. É uma tranquilidade aqui para o nosso ouvinte. Porque, assim, realmente, contaminação com metal pesado é muito grave. É uma coisa que realmente você afeta muito a qualidade daquele corpo hídrico, né? Então, por isso que a gente busca corpos hídricos de melhor qualidade para fazer a captação. Então, isso não diz respeito necessariamente à água que a gente utiliza para consumo. Essa água de consumo, ela costuma vir de recursos melhores, digamos assim. Mas isso não significa, né, que esses rios que são contaminados, eles também causam contaminação do solo, que por sua vez causa contaminação das plantas, dos vegetais, né? Então isso pode afetar também o nosso ciclo, né? O nosso ciclo de alimentos, por exemplo, né? Então, por isso que a gente tem que evitar realmente esses processos de contaminação. Eu lembrei agora, não sei porquê, acho que eu fiz uma associação, porque é recente, por exemplo, uma discussão mais profunda sobre até mesmo... Não sei se a palavra melhor é essa, mas o corpo, os corpos, enfim, os cadáveres, né? Estamos falando tanto de pessoas quanto de animais. Até mesmo isto vai liberar metais pesados no solo, não é? Então, aquela pessoa, infelizmente, perde seu animalzinho. Isso. Claro, para o ser humano tem toda uma outra, óbvio, um outro trânsito aí. Mas aquele cadáver do animal também descartado de maneira errada em lugares não indicados
pode contaminar esse solo e a água próxima. Exato, pode ter por isso que não é recomendado, né, que você faça descarte de animais, por exemplo, animais mortos de qualquer maneira, né? Você tem que buscar realmente o órgão ambiental, vigilância sanitária, para ver qual que é o procedimento correto, porque eu sei que o hábito das pessoas era pegar, enterrar né, enterrar no quintal, mas realmente, assim, ele tem a liberação ali de contaminantes que vão para o solo, que vão para as águas subterrâneas, né? E podem acabar afetando lá, né? Uma plantação pode acabar afetando, né? Mesmo água, por exemplo, água de poço que a pessoa consome, né? Você tem que garantir que não, né? Que não haja esse tipo de contaminação. Sim. Bom, você falou sobre essa pesquisa, professora, o desenvolvimento desse compósito da montemorilonita. Olha, já estou conseguindo falar. Viu? Com a quitosana, para essa remediação, você falou que é uma pesquisa mais antiga. Isso. Como é que está hoje a aplicação ou o desenvolvimento? Em que fase ela está? Hoje a gente já atingimos, né, um nível satisfatório para a obtenção do compósito, porque também esse é um pouquinho mais desafiador, porque a casca do pinhão ela já está pronta, né? Sim. A casca do pinhão a gente só trata ela, né? Faz algumas modificações dela para melhorar a propriedade, mas o compósito a gente precisa produzir. E esse processo de produção ele foi bastante desafiador, né? Como eu falei para ti, assim, a gente acabou mudando os reagentes que a gente usava, enfim, o processo. E hoje a gente conseguiu chegar, né, num ponto em que a gente consegue produzir de maneira bem satisfatória o material. Aí a gente já realizou os testes também, a gente já comprovou remoção, de novo, né, de alguns metais pesados, de alguns corantes também. E a ideia agora é a gente consolidar esse estudo, né? Então a gente vê como é que esse processo de remoção, como é que ele pode ser melhorado, por exemplo, com o pH do meio, com as características como temperatura, tempo, para tentar chegar numa condição ideal, digamos, de remoção. E quando a gente tiver essas informações, aí a gente parte para aquela etapa que a gente está no pinhão. Que o do pinhão, apesar de ser mais recente, ele já está mais avançado, né? Ele já está no nível ali dos estudos contínuos, porque a fase de preparo do material era mais simples, né? E esse daí foi bem mais desafiador. Então, por isso que ele demorou mais para chegar nesse ponto. Mas eu acredito que até o final do ano a gente já esteja também buscando essa aplicação mais prática, mais real. Muito bem. Outros parceiros também, porque com certeza o tipo de produto, de matéria ser adsorvida é outro. Ó, gente, já aprendemos muito com esta entrevista até aqui. Claro, além de outros aspectos, absorção é diferente de adsorção, certo? Muito bom. Professora, tempo voa aqui. Vamos para os projetos em que você atua como colaboradora. Exato. Estes primeiros dois que nós conversamos aqui, sobre os quais nós falamos, são os que você coordena. Exato. E nós temos ainda outros dois: a avaliação da simbiose industrial e práticas de economia circular em aglomerações no setor de base florestal no Brasil. Vamos por partes. Vamos lá. O que você pode nos trazer de informação para a gente conseguir visualizar esse projeto? Então, essa simbiose industrial, práticas de economia circular em aglomerações do setor de base florestal no Brasil. São, parece, 3 pontos de atenção aqui. Isso, exato. Mas é bem isso aí mesmo. Porque esse projeto ele é coordenado pelo professor Flávio Simeoni, tá? O professor Flávio, então, ele trabalha com essa parte de economia ambiental no nosso curso. E, basicamente, a ideia, então, que ele colocou, né, e chamou, né, nos convidou para participar, e que é extremamente interessante, e voltado também para essa parte de tecnologias limpas, é justamente essa análise de práticas de simbiose industrial, né? Então, a simbiose industrial é quando você tem diferentes indústrias se retroalimentando, né, em termos de matéria, energia, né? Então, por exemplo, você tem uma indústria A
que gera um resíduo, vamos supor, e que pode ser utilizado como matéria-prima por uma indústria B, entendeu? Que interessante. É bem uma interessante. covalência, digamos assim. Isso, é uma união de forças, né? Um bom casamento, de novo. Um bom casamento novamente. Muito interessante. Pessoal, é muito legal a gente fazer associações, né? Então, o casamento foi uma palavra frequente aqui hoje. Que maravilha. E como é que tá? Em que grau está essa pesquisa, professora? Então, aí, basicamente, a ideia desse projeto é a gente buscar dentro do setor florestal, né? Ou seja, o setor que faz aproveitamento da madeira, né? E de recursos florestais, a gente avaliar a existência dessa sinergia entre esses setores industriais. Então, basicamente, a gente fez um levantamento das indústrias da região que trabalham, que são de base florestal, e estamos fazendo justamente essa análise de ciclos, né? Então, avaliando o que entra, o que sai, o que existe em termos de combinação delas. Então, a gente está nesse processo de análise, basicamente. É como se fosse uma análise do estado da arte, como a gente fala. Exato. O estado da arte, dá pra gente dizer como, professora? Já é uma analogia, já é algo que tenta trazer de fora a ideia. Você vê o que existe. Exato. Naquela área, né? Exato. E a gente, nesse projeto, porque quando a gente fala em simbiose industrial, economia circular, existe, claro, a questão acadêmica, né, dos estudos e tal, do que a gente desenvolve em termos de teorias, né, na universidade, mas a ideia do projeto é a gente ver o que acontece efetivamente, hoje, como é que as indústrias elas estão aplicando essa questão da simbiose, né? Se elas aplicam, se há o potencial de aplicar, né? Então, como você falou, é o estado da arte. A gente vê, né, na atualidade, para a realidade das indústrias que a gente está analisando, se elas têm essa prática de simbiose e se, de repente, se há o potencial, por que elas não aproveitam esse potencial. Então, também, uma ideia do projeto é exercer esse empurrão, digamos assim, né, para sempre em vistas de promover a economia circular. Porque como a gente, né, são indústrias que se ajudam em termos de material, de energia, então isso evita geração de resíduos, sempre dentro daquele contexto lá que eu falei no início da entrevista. Claro. Né? E gera uma coisa que vai muito bem ao ouvido do empreendedor, deste empresário, economia, não é mesmo? Exato, é isso. Esse é um ponto que você colocou que é extremamente importante, porque tudo que a gente fala, quando a gente fala em análise ambiental, a gente não exclui o fator econômico, muito pelo contrário, né? Então, tudo que a gente faz não só para mostrar que é viável, mas que também é atrativo, que vale a pena, né? Porque tem muitos desses processos que envolvem tecnologias limpas, simbiose, que eles, muitas vezes, eles requerem um investimento inicial maior, só que ao longo do tempo, a médio e longo prazo, você tem uma redução dos custos. Sabe? Então, é você mostrar para o empresário, é você mostrar para quem está na indústria que mesmo financeiramente vale a pena. Não é só o ambiental pelo ambiental. O ambiental também está dentro, né, do contexto ambiental, a questão econômica. E isso a gente nunca perde de vista, muito pelo contrário. Muito bem. Por isso, economia circular. Exatamente. Né? Tudo envolvido aí, essa sustentabilidade é também um fator financeiro. Bom, teremos certamente algum resultado mais adiante, porque, como você disse, estão analisando esse cenário. Tem algum dado preliminar que você possa nos trazer? Existe essa parceria dentro do que vocês já observaram? Tem, com certeza, tá? A gente já observou algumas indústrias que têm esse contexto, né? Então, por exemplo, indústrias relacionadas à produção de papel e celulose, mas que também fazem um aproveitamento do resíduo para geração de energia. Então, você tem esses contextos, tem coisas que a gente já observou que ocorrem efetivamente na prática. Sim. Bom, agora, sim, foram 4 projetos ao todo. Nossa, professora, eu admiro a capacidade de vocês de organização de tempo, porque para participar de tudo isso... Não é fácil. Desenvolver todas essas pesquisas não deve ser fácil.
produção de biogás utilizando resíduos da indústria cervejeira. E olha só, eu deixei por último este projeto, esta pesquisa, porque talvez seja uma coisa bem interessante aqui para quem está ouvindo. Já conectou com o cervejeiro aí, né? Produção de biogás a partir da indústria cervejeira. Em linhas gerais, do que trata essa pesquisa? Então, de novo, essa é uma pesquisa que eu não coordeno, eu sou parceira, digamos assim, né? Eu sou colaboradora. Foi um projeto desenvolvido pela professora Juliana, né? Também lá do nosso curso. E, basicamente, a nossa intenção, então, é avaliar o uso desses resíduos da indústria da cerveja, né? Principalmente o bagaço de malte, que é gerado em uma quantidade significativa e também não tem grandes aplicações, até tem, mas né, são restritas. Então, é buscar uma nova aplicação, uma nova possibilidade de uso para esse material. E aí a gente, a professora Juliana e eu auxiliando, a gente pensou justamente no uso desse material, desse resíduo, para produzir o biogás. Então, o biogás, ele é um biocombustível gasoso, né, como o próprio nome já é, biogás, né, que é gerado a partir de uma decomposição anaeróbia de resíduos orgânicos, tá? Então, a gente produz biogás, por exemplo, a partir de esterco animal, né? A partir de diferentes tipos de bagaços, cascas, restos de alimento. Então, tem vários tipos de substratos orgânicos que podem ser usados nesse processo de geração de biogás. E aí, né, veio a ideia da gente fazer uso, então, de um resíduo que também tem uma importância, né, local, porque a gente tem várias, e cada vez mais, né, indústrias que produzem cerveja, e que cerveja artesanal, né, em larga escala, mas que geram também um grande volume desse resíduo. Então, a gente está buscando, né, mais uma aplicação. E, de novo, a gente fez associações desse material com esterco animal, e num processo chamado de codigestão, que é, de novo, uma combinação, um casamento. De novo, um casamento entre diferentes tipos de resíduos, e a gente observou que há um potencial de geração de biogás aí bem interessante. Então, de novo, mais uma possibilidade aí de aplicação desse material. Eu agora fiquei curiosa. Estamos numa discussão que é mundial sobre a possibilidade real de eliminar o combustível de origem fóssil. Exato. A partir do petróleo, carvão, né? Tudo isso que sai do petróleo. Você vê, professora, no futuro, a médio, longo prazo, você vê essa possibilidade a partir de substâncias como resíduos da cerveja, que vão gerar o biogás, e tantos outros modos de produzir combustíveis. Você vê essa substituição como algo possível? Não é fácil. Sendo bem honesta, assim, realmente eu acho que é um dos maiores desafios que a gente, enquanto sociedade, a gente vai ter nos próximos anos, sabe? Porque a minha formação é engenheira química, né? Então eu estou diretamente ligada à questão do petróleo. E o petróleo realmente ele é um recurso muito importante, né? Ele é um recurso muito difícil de ser completamente substituído, né? Mas o que eu tenho efetivamente esperança é numa redução, que é uma coisa que a gente ainda não conseguiu chegar, né? É diminuir a nossa dependência do petróleo, porque a gente ainda é muito dependente. E o petróleo, ele é importante não só para a questão energética, ele é extremamente importante, é a nossa principal fonte de energia no mundo inteiro, tá? Mas a questão do petróleo é que ele também é necessário para outras coisas. Então, por exemplo, a indústria de plástico. A indústria de plástico ela não existe sem os derivados do petróleo, né? Então, a gente tem uma série de processos da indústria química, né? Onde os derivados do petróleo são essenciais. Então, se a gente conseguir diminuir a demanda de petróleo para a questão energética, já melhora muito. Então, é nisso que está a minha esperança. E eu vejo que os biocombustíveis eles vão ser a saída,
né? Então, o biogás, o bioetanol, o biodiesel, o hidrogênio verde também, né? Então, todos eles são alternativas, né, que a gente consegue diminuir, digamos assim. Eu não consigo enxergar uma completa substituição, não, tá? Eu não imagino, assim, a gente deixando de usar gasolina, por exemplo, para usar bioetanol. Mas eu acho que a gente consegue, pelo menos, tirar o pé do acelerador, aliás, né? Sim. Quem está nos escutando talvez esteja associando, mas nós... E os carros movidos a GNV? Já não são uma forma de amenizar? Para quem não sabe nada disso, professora, por favor, esclareça. Sim. Então, o GNV, é o gás natural, né? Ele, na verdade, tem uma formação muito parecida com o petróleo. Ele tem, digamos, a mesma origem, tá? Só que o que diferencia é que ele realmente é um recurso mais limpo. Então, por exemplo, em termos de emissão de carbono, a gente sabe que a emissão de carbono do gás natural ele é bem inferior aos demais, aos derivados do petróleo, né? O problema é que ele também é um recurso esgotável, né? Porque ele também é um recurso fóssil. Então, o ideal, né, seria a gente tentar buscar alternativas a partir de recursos renováveis, ou seja, recursos que a gente consegue ou repor na natureza, como é o caso de biomassas, né, que a gente consegue plantar e aí a gente não tem problema com relação a esse consumo. Como também os recursos que são inesgotáveis, como o sol, o vento, né? Então, esse seria um caminho mais tranquilo. Mas o gás natural, ele é realmente uma alternativa. A energia nuclear também é uma alternativa, apesar de tudo, também é uma alternativa mais limpa. Então, é isso. A gente tem que buscar diversificar mais a nossa matriz energética, digamos assim, para não ficar tão em cima de uma única fonte, uma fonte que é problemática, que é poluente, que é esgotável. Então, a gente precisa, né? Já passou da hora, na verdade, da gente criar esse movimento assim, para tentar reduzir essa dependência. Sim. Para fechar, professora, claro, são muitas questões, mas isto da sobrevivência, de manter o sistema ou de alterá-lo a tempo de a gente não perder tanto com essa mudança, que pode ter que ser drástica. Se nós não mudarmos, como você disse, ainda não conseguimos reduzir o consumo desse petróleo. Se nós não mudarmos os nossos hábitos e não reduzirmos, por quanto tempo ainda teremos? Essa é uma questão que eu gosto de trabalhar bastante em aula, para dar um sustinho para os alunos. Vamos trazer um sustinho para o nosso ouvinte agora. Então, assim, quando a gente fala em quanto petróleo a gente ainda tem, né? Na realidade, tem um cálculo que a gente faz que é em cima das chamadas reservas provadas, tá? E em cima dessas reservas provadas, a gente tem um período em torno, né, estimativas, né, em torno de 50 anos, tá? Em cima dessas reservas provadas. Então, daí, antes da gente ficar desesperado e querer correr para o topo das montanhas, a gente só precisa esclarecer, né, que essas reservas chamadas provadas são a presença de depósitos de petróleo que a gente sabe que eles têm viabilidade de exploração e que a gente sabe onde eles estão. Basicamente, são reservas que a gente sabe exatamente onde elas se encontram e sabe que dali dá para tirar o petróleo, tá? De uma maneira economicamente viável. Então, não significa que todo o petróleo do mundo esteja nessas reservas provadas. A gente tem outras reservas também, só que são reservas que ou a gente não conhece bem a localização, ou então, na grande maioria das vezes, elas ainda não têm uma viabilidade econômica de exploração, tá? Então, não significa que em 50 anos o petróleo do mundo todo vai se acabar, mas ele vai se tornar cada vez mais escasso. E se tornando cada vez mais escasso, o que acontece com o valor do petróleo? Ele sobe. Ele se torna mais caro. Então, ele se torna cada vez mais inacessível, principalmente dependendo, né, se você tem produção local, se não tem. Então, imagina, né, todos os veículos de transporte que dependem de derivados do petróleo, né, que dependem da gasolina, que dependem da querosene, que dependem do óleo diesel, e você ter um recurso que se torna cada vez mais caro, cada vez mais raro.
Então, é uma situação que vai gerar uma crise muito antes do petróleo acabar. Essa que é a questão. Então, é isso que a gente tem que postergar ao máximo, né? A gente tem que empurrar isso para evitar que isso realmente ocorra aí dentro de poucas décadas, digamos assim. Sim, esperemos que os carros elétricos fiquem acessíveis para as pessoas, que se tornem, olha o sonho, carros populares. O carro popular já é caro. Exato. Mas o carro elétrico é muito caro. E o carro elétrico, ele é uma alternativa. Também temos os carros a hidrogênio, por exemplo, que aqui no Brasil ainda não são comuns, não existem, né? Mas que já são realidade em outros países. E que são uma boa alternativa, né? Só que, claro, tem várias questões assim que limitam, né? Se fosse tão simples, né? Já eram realidade efetivamente, né? Mas a gente tem alternativas, e a intenção, acho que, da universidade, né, e da academia é a gente buscar sempre formas de tornar a tecnologia mais acessível, né, para justamente tornar elas mais populares. E aí sim a gente teria uma possibilidade de se desfazer de processos que são poluentes, de processos que são baseados em recursos que são finitos, né? O papel da pesquisa é ir atrás, mostrar que pode funcionar, não é? Exatamente. Professora, muito obrigada por tantos esclarecimentos e aprendizados aqui. Hoje já aprendemos a diferença entre absorção e adsorção, e teve outra coisa que aprender a falar Monte Morilonita. Monte Morilonita. Olha, a gente conseguiu conversar de maneira leve até sobre coisas que são problemas sérios, não é mesmo? Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade e a clareza aqui para trazer tudo isso para a gente. Imagina, eu que agradeço, estou disponível, inclusive me coloco à disposição também da comunidade como um todo, quem tem interesse nesses assuntos, né, que a gente trabalha no Laboratório de Tecnologias Limpas do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UDESC. Pode entrar em contato comigo, tá? Eu me coloco à disposição, seja para apresentar, né, o laboratório, as coisas que a gente trabalha com mais tempo, tal. Aqui a gente faz algumas pinceladas, né? Sim. Mas quem tiver maior interesse, eu me coloco super à disposição, tá? Então, o meu contato é jeane.rosario@udesc.br. Vamos lá para quem está ouvindo. A professora já sabe, né, professora? Eu sempre repito aqui. Jeane com J, certo, pessoal? jeane.rosario@udesc.br. jeane.rosario@udesc.br. Tem rede social, professora, o laboratório? O laboratório não tem, mas a gente está criando um Instagram para o programa de extensão, e que está vinculado ao laboratório. Então, a gente vai criar uma ramificação ali, provavelmente, né, para tratar ali, principalmente desse tema de energias limpas, né, que está dentro do programa de extensão. Tá? E eu tenho o meu Instagram também, quem quiser entrar em contato por ali, é Jeane, o meu nome também, ARZ. ARZ. Isso. Bem fácil. Jeane, Jeane, ARZ. Eu anotei um A com arroba. Já estou nesse grau. A mente tomada pelas redes sociais. @Jeane, ARZ. Professora Jeane, muito obrigada e muito sucesso em todos esses projetos e pesquisas. Muito obrigada, agradeço bastante a Rádio UDESC, agradeço você também, Carla, pelo convite, e sempre que quiser é só me chamar. Vamos ver os resultados depois desses estudos mais adiante. Você ouviu Minuto da Pesquisa na Rádio UDESC FM de Lages. Nesta edição, conhecemos os projetos as pesquisas da nossa convidada, a professora Jeane Almeida do Rosário. Ela que atua no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da UDESC. Ela leciona disciplinas como projeto ambiental, análise de riscos e impactos ambientais e também recursos energéticos sustentáveis. Obrigada a você, nosso ouvinte aí na 106.9. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Você acompanha as reprises do programa nas quartas-feiras, às 8 da noite. Até mais!
Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.